E Deus me conduziu a uma palavra hoje, que eu creio que essa palavra me marcou já marcou a gente conversando, eu e a Jo. Essa palavra já nos marcou muito. Eu creio que vai marcar vocês também e vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Então eu começo aqui fazendo uma pergunta para vocês. Você se sente sendo construído, transformado? Você se sente sendo alguém ainda não pronto? Você se sente? Você sente? Faz o sinal. Você se sente que Deus está transformando sua vida ainda, que tem muita coisa para ser mudada ainda, amém? Você se sente assim? Tem alguém que se sente pronto assim, Rodrigo, pá, tô prontinho. Tem alguém? Não, né, irmão? Ô, glória. O Carlos quase levantou, mas ele ficou sem graça. Mas, e é justamente a partir disso que nós temos que pensar a nossa vida. Muitos de nós não se sentem prontos, ou talvez todos nós não nos sentimos prontos, não nos sentimos aptos, completos, nos sentimos ainda sendo trabalhados em questões tão pontuais na nossa vida, e por isso temos medo, às vezes temos vergonha, temos inseguranças de assumir algo a mais com o Senhor. Temos insegurança de assumir uma posição de liderança. Temos insegurança de abrir nossa casa e dizer, poxa, eu vou ser um anfitrião de célula, eu vou receber uma célula, eu vou abrir minha casa, vou receber uma célula na minha casa, eu vou me tornar um líder em treinamento, alguém aqui que está sendo treinado para assumir mesmo. Eu vou abrir a minha boca lá fora e vou pregar mesmo e convidar as pessoas para estar na minha célula. Porque a gente olha para a gente e fala, cara, mas como? Eu tão imperfeito, eu tão limitado, eu com tantas coisas para mudar ainda, como que eu vou fazer isso? Como eu? Porém, Deus nos chamou da forma que estamos. Porém, Deus nos chamou aqui, durante esse processo de edificação das nossas vidas, durante esse processo de santificação, nós seríamos usados. Nós seríamos usados. Nós seríamos colocados na posição em que Jesus sonhou para nós. Não porque dependemos de nós mesmos, não porque estamos fundados em nossas próprias capacidades, nossas próprias convicções, mas estamos fundados naquele que é autor e consumador de todas as coisas, nele sim, e por isso, o Satanás, o inimigo, o diabo, é aquele que a luta contra nossas vidas, ele implementou ao longo dos séculos, ao longo da história, uma estratégia tão grande contra a igreja. Ele utilizou de uma estratégia tão forte contra nós, de forma que nós nos fechássemos em nós mesmos e não mais olhássemos para fora. Eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me santificar, de mim de colocar minha boca, de mim de abrir, eu tenho tanto a mudar, e Satanás tem usado isso para nos parar. E por isso eu convido você, abra aí sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Está iniciando ali então o reinado, o chamado de Saul está se iniciando, e é interessante que o reinado de Saul inicia com um fato inusitado, e é esse que nós vamos olhar aqui. Saul ele tinha acabado de ser ungido rei, inusitado aqui, ele começa com uma ação estranha que vai conduzi-lo ao trono, que vai conduzir ao reinado. Então 1 Samuel 11 ali, a partir do verso 1, se você quiser me acompanhar aí então, está ali, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou, e os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco, e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás o amonita respondeu, só farei um tratado com você sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhei todo o povo de Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel.
Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação entre vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós os renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram 2 juntos. Até aí. A gente percebe então uma batalha. Naás, um comandante, um general de guerra, cerca uma cidade e diz: se entreguem, porque eu vou acabar com vocês. A tática que se usava naquele tempo, as cidades eram muradas, as cidades eram fortificadas, justamente para resistir às guerras. Porém, normalmente, os mantimentos vinham de fora, a água vinha de fora, o sustento vinha de fora da cidade. O que os exércitos faziam? Qual eram as estratégias principais dos exércitos? Era cercar a cidade, ninguém sai. Então a água vai acabar, a comida vai acabar, e vocês vão morrer de fome, vocês precisarão sair. E quando vocês saírem, nós estamos aqui. Mas é interessante que nessa guerra, nessa batalha, Naás faz uma proposta muito estranha, tem uma conversa muito estranha, que é: deixe que a gente chame primeiro, a gente veja no nosso povo, se não tem ninguém por nós, que poderia lutar por nós. E interessante que o comandante topa: ok, pode chamar, mas vocês vão, mas quando voltar isso vai custar de vocês algo, o olho direito de vocês, isso vai custar o olho direito de vocês. E eles topam. Então vão, Saul ouve a história, o povo ouve aquela história, e voltam 330.000 homens ali, e acabam com aquela guerra, e eles vencem. Bem, mas o que isso tem a ver com o que eu estava dizendo aqui antes? Naás aqui, ele é um personagem que identifica muito bem a Satanás. Ele identifica muito bem aquele que é contra nós, aquele que quer paralisar a obra do Senhor em nossas vidas. Naás é muito astuto. Naás ali não quer, ele não diz para eles: vou arrancar de vocês os braços, eu vou matar todos vocês. Não, eu só quero o olho direito de vocês. E por que o olho direito? O olho direito é o olho da guerra, é o olho do tiro. Se eu tirar de um flecheiro o olho direito dele, ele não atira mais nenhuma flecha na sua vida. Se eu tirar o olho direito de alguém que luta de espada, ele nunca mais será o mesmo lutador. De alguém que lança uma lança, ele nunca mais será o mesmo. O olho direito é o meu olho da mira, é o olho da guerra. E Naás ele diz: me dê o olho da guerra de vocês. E o que vocês serão? Inúteis. Vocês estarão na minha mão. Vocês não terão mais como se defender. Vocês não mais avançarão. Vocês estarão presos na cidade de vocês. Pronto, eu não tenho mais que me preocupar com vocês. E por muito tempo, Satanás tem usado exatamente essa estratégia contra a igreja, dizendo para a igreja: vocês não estão prontos, vocês não podem, o olho direito de vocês não funciona bem, vocês não têm mira, vocês não conseguem fazer, quando vocês atiram flechas, vocês erram, e vocês machucam as pessoas, vocês não podem fazer.
Satanás vem dizendo para nós que o nosso olho direito, a gente negociou ele e perdemos. Então a igreja não consegue mais avançar para fora. A igreja tem medo de sair das suas paredes, dos seus muros, porque ela tem medo de guerrear. Porque Satanás tem lutado e dito para nós há anos e anos e anos que nós não servimos mais para a guerra. Nós não somos mais aptos à guerra. Que nosso olho mais não funciona. Que nós não podemos mais atirar, que nós não podemos aí conquistar, nós não podemos mais avançar. Essa é a estratégia de Satanás hoje contra nós. Ele arrancou o nosso olho da guerra. E é muito interessante que se voltarmos na história do cristianismo, se voltarmos na história, no próprio livro de Atos ali, nós percebemos que logo ali quando a igreja nasce, o que Satanás faz? Satanás se empenha em perseguir a igreja. O apóstolo Paulo é um grande ícone disso, né? Antes de se converter, ele era um perseguidor da igreja, chegava a matar pessoas. A igreja era perseguida, mas a perseguição da igreja, perseguir a igreja levava a igreja ao quê? A crescer. Ela expandia, ela crescia. E Satanás começou a ver, essa não é boa estratégia. E Satanás então endureceu ainda mais, ele começou a matar. E temos um grande ícone, Estevão. E a perseguição, o Império Romano atacando e perseguindo e se opondo mesmo à igreja. Mas o que aconteceu? A igreja se dispersou por toda a terra. Começou a ir, e expandir, e crescer, e crescer. E Satanás foi vendo que essa não é a estratégia. E aí ele muda a estratégia. E ele começa a pregoar então a mentira. Vocês estão presos. Vocês não podem sair. Vocês não têm mais o olho da guerra. Vocês não sabem mais atirar. Vocês não podem mais conquistar. Fica quietinho. Satanás desistiu de atacar a igreja. Fiquem quietinhos aí, não tem problema. Fica aí. O que vocês não podem é sair daí de dentro. O que eu não quero é que vocês saiam e vão para as casas. O que eu não quero é que vocês vão para as ruas. O que eu não quero é que vocês façam discípulos. Fiquem quietinhos. Dentro das suas cidades muradas. Dentro de prédios lindos. Maravilhosos. E sim, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, glória a Deus porque temos prédios maravilhosos, temos lugares para reunir a nossa igreja, temos lugares para reunir o nosso povo e mostrar e experimentar a força que temos. Mas temos mais que isso, temos mais que isso, o Senhor nos chamou para mais que isso. Mas Satanás tem jogado a mentira, e vocês não têm mais o olho da guerra, vocês não podem mais avançar, vocês não podem fazer, vocês são imperfeitos, vocês estão em construção. Quem é você para dizer para alguém se arrepender e se converter ao Senhor, se você ainda faz isso. Ele vai nos paralisando, e a igreja restou paralisada. Entretanto, o Senhor nos chama, Ele nos chama a uma transformação. Ele nos chama sim a uma transformação de vida ali em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo dizendo ali, aquele povo, aquela igreja, ele diz a força dele, ele diz qual é o seu motivo de crescimento. Ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a vida que eu vivo já não é minha, já não é mais minha. Eu estou sim sendo transformado dia a dia, de glória em glória, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo. É Cristo quem vive em mim. Então eu não posso parar, eu não posso parar, eu tenho que me mover, eu tenho que fazer algo. Eu creio que algo moveu o Senhor Jesus para fazer tudo o que Ele fez. Algo moveu Ele. Ele estava no princípio ali, no princípio Ele já estava, o verbo. Ele é a palavra que nos transforma, Ele é a palavra que criadora. Mas algo, eu creio que algo moveu a Cristo para fazer tudo o que Ele fez, para se entregar numa cruz,
para sofrer as dores que ele sofreu, físicas, emocionais e espirituais, essas sim muito duras, porque as físicas eu acho que até que não foi tanto, mas ele tinha uma visão que o movia. Eu creio que Jesus viu algo, e isso moveu o coração dele, isso moveu ele a falar: Pai, faça-se em mim conforme sua vontade, eu vou por eles, eu vou ser moído, eu creio que tem algo que ele viu e que ele falou: é por isso que eu vou, Pai. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 9, o apóstolo João descreve a visão que ele tem ali do trono, ele descreve uma visão que ele tem ali do Senhor, e ele diz ali: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Eu creio que Jesus vislumbrou a visão de não ser mais Pai, Filho e Espírito Santo, anjos, arcanjos, seres viventes, anciãos. Ele vislumbrou que a família podia crescer, ele vislumbrou que irmãos podiam voltar a casa, ele vislumbrou algo grande, ele vislumbrou desde lá da criação, desde lá de trás, ele vislumbrou uma multidão incontável, de toda tribo, língua, raça, nação, diante do Cordeiro e do trono. Ele vislumbrou uma multidão. Ele não vislumbrou eu e você lá, não, só não. Ele vislumbrou eu e você e toda a sua família, eu e você e todos os seus amigos, eu e você e todos os seus colegas de trabalho, eu e você e toda a vizinhança aqui, eu e você e toda Belo Horizonte, toda Minas Gerais, todo o Brasil e toda a terra. A visão de João é de uma multidão incontável, incontável. Não dava para ele parar e falar: peraí, mais ou menos o tamanho de Israel, peraí, 300 mil homens, 330, não, é incontável, era incontável. Eu creio que isso moveu o coração de Cristo em dizer: Pai, eu vou. Na minha versão, Rodrigo Ferreira, da Bíblia, tem uma conversa que precede a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, vamos criar, vamos, nossa imagem e semelhança, vamos. Aí o Pai: mas eles vão pecar. E é nessa hora eu acho que Cristo fala: Pai, eu vou por eles, eu me entrego por eles, eu sou por eles, eu morro por eles, porque eu quero ver os meus irmãos comigo, eu quero ver os meus irmãos comigo, incontáveis irmãos. Ah, Pai, nosso reino é ótimo, perfeito, mas eu quero ver mais, eu quero mais. O que o nosso Deus considera como riqueza, não é o que a gente considera. O que para nós aqui nessa terra é riqueza, nos céus a gente pisa. As ruas são de ouro, e lá a gente pisa. E ninguém fica pegando o asfalto na rua e falando: caramba, que legal, uma pecinha de asfalto, vou pisar no pescoço, e vão andar bacana. Ninguém faz isso. E no céu, o que a gente considera de tão gracioso, de tão, aqui a gente considera de tão rico, lá é lugar de pisar. O que tem valor para o nosso Deus, o que há de valor para Ele, meu irmão e minha irmã, não sei se você sabe, mas se você não, eu tenho certeza que você sabe, mas se você não sabe, hoje é o dia de você saber. Sabe o que tem valor para o Senhor? Eu e você. Eu e você e todos aqueles que não estão aqui ainda, são eles. O que importa para o Senhor é vida, é gente, é coração, não é dinheiro, não é riqueza.
A gente até canta bonito e eu sou admirado com o louvor dessa igreja, até bonito. Mas Deus nem louvor, ele não é o que Ele mais agrada de nós. Porque pensa bem, Ele tem arcanjo cantando para Ele dia e noite, sem parar. Sem parar. Quando a gente se torna pai, é algo lindo assim, porque eu vejo minhas filhas cantando para mim assim, e a minha esposa canta maravilhosamente, mas eu desafino para tocar campainha. É osso, é duro. Mas olha que eu vejo elas cantando assim, e a Jo fala comigo, amor, não canta você para elas, por favor, elas vão aprender errado. E elas vão cantando, e desde pequenininho vai cantando, e dá aquelas, tipo igual aquele do vídeo, assim, dá aquelas desafinadas e tal. Cara, mas meu coração derrete, como pai. Eu sou minhas filhas, podia cantar, são meus filhos, né? Podia cantar de qualquer jeito, desafinado, afinado, alto, baixo, com a letra errada, tanto faz. São meus filhos. E é assim que eu creio que o Pai olha para nós, quando nós o adoramos aqui, ele fala, cara, são meus filhos. Ele deve olhar para os arcanjos e falar, vocês estão vendo lá? É meu filho, são eles. O que Ele ama são pessoas. São pessoas que Ele ama. E esse Deus, esse que nos ama tanto, que ama tanto vida, Ele nos deu uma missão. Ele nos deu uma missão, do qual Satanás luta tanto, para que a gente não veja ela escrita, a gente não perceba ela na palavra. E ela está lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Eu amo isso, porque isso traz propósito para a minha vida, me dá uma missão, mais do que adorar ao meu Deus, mais do que cantar para Ele, mais do que cuidar da minha família. Ele me deu uma missão, Ele falou, Rodrigo, eu te conquistei, eu te fiz, mas eu te fiz meu filho, eu te fiz o meu adorador, eu te fiz um intercessor, eu te fiz um trabalhador, mas eu te fiz também com um propósito nessa terra. E o Senhor Jesus começa dizendo ali no verso 18, foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Percebam que aí é Jesus ressurreto, já tinha morrido na cruz, ressurreto, venceu o nosso maior dos inimigos, Ele venceu. E Ele diz, eu tenho toda a autoridade, nos céus e na terra, eu conquistei a autoridade toda, porque eu me entreguei e eu venci o maior de todos os inimigos, a morte. E eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, por causa disso, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem-os a obedecer tudo que vos tenho ensinado. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Percebe então a profundidade do que Jesus está fazendo? Ele está ali, centenas de discípulos, diante deles, suas últimas palavras, e percebe, pensa em filme, ou aqueles caras que coadjuvante, que não tem nada a ver, morre com um tiro, né? Pá, morreu, caiu, faz a menor diferença, né? Tal. Agora o mocinho e o bandido ali, na hora que vai morrer, cara, é aquela coisa. E sempre tem uma frase fatal ali no final, não tem? Sempre não tem aquele tempo de dizer algo assim, pá, ó, cara. Não tem? Sempre tem aquela coisa. Imagina então, é Jesus. Imagina o script ali. E Jesus para subir as últimas palavras, palavras fatais. Quais foram? Eu tenho toda a autoridade, filho. Eu tenho toda a autoridade, meus filhos. Eu tenho toda a autoridade nos céus, meu reino, e nessa terra, porque eu conquistei toda a autoridade. E por causa disso vocês vão. Percebam aí a conexão entre as duas coisas. Ele tem toda a autoridade, e vocês vão. Muitas vezes nós olhamos para a grande comissão, como nós conhecemos esses versos, e dizemos, cara, Rodrigo, mas é tão difícil liderar uma célula, é tão trabalhoso, é tão, cara, mas é assim, não abrir a casa e discipular as pessoas e cuidar é tão difícil, verdade, concordo com você, desde 2004 eu faço isso e dá um trabalho doido, sou apaixonado com isso, vai dar trabalho, dá sim, mas eu me sinto inapto, principalmente eu me sinto inapto, incapaz, quando eu tento fazer na minha força. Quando eu acho que o Rodrigo é simpático demais, é legal demais, é gente boa demais, tem palavra demais, tem unção demais, aí o trabalho começa a ficar duro, difícil. Mas quando eu lembro do que Jesus disse, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, por isso vocês vão, eu só vou
porque Ele tem toda a autoridade. Eu só vou fazer discípulos na autoridade dEle, não na minha. Na perfeição dEle, não na minha. É porque Ele é e não porque eu sou. É Ele, não sou eu. E quando eu me fixo nisso, caramba, eu posso fazer. Tanto faz quem sou eu. Porque Ele é. Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele sim. E se Ele disse para mim, vocês vão na minha autoridade. Vocês vão fazer discípulos, vocês vão ensiná-los, vocês vão batizá-los, porque eu sou, porque eu tenho autoridade. E Jesus Ele quer ser tão claro com isso, Ele quer ser tão objetivo, e deixar tão claro para a gente, que Ele diz, e aqui gente, não esquece não, eu estou com vocês, até o fim dos tempos. Eu tenho toda a autoridade, vocês vão, e eu estou com vocês. O que importa na minha caminhada de discipulado, na minha caminhada de liderança, é com quem eu vou, não é quem eu sou. Não é quem eu sou. Ah, Rodrigo, mas eu estou em construção, eu também. Ah, mas eu sou muito imperfeito, eu também, todos somos. Mas não está firmado em mim, está firmado nele. Então a mão de quem que eu estou segurando? Ou aos pés de quem que eu estou para fazer essa obra? É de quem? É na minha própria força? É no meu próprio entendimento? Ou é nele, que tem toda a autoridade e todo o poder, e que prometeu que está comigo nessa caminhada até o fim dos tempos? É em quem? É em quem que eu confio? É em quem? Então eu creio que Jesus, a partir do ministério dele, ele inaugura algo novo para nós, algo novo para a igreja, que em algum momento da igreja ela perdeu, a igreja perdeu, e ela clericalizou, ela se fechou, ela viveu ali algumas centenas de anos, de casa em casa, grandes reuniões, de casa em casa, grandes reuniões. O próprio livro de Atos nos escreve isso no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, e temos inúmeras repetições dessa ideia nas cartas de Paulo. A igreja que se reúne na casa do fulano, na casa do ciclano, na casa do beltrano. Eu saúdo a igreja na casa do fulano, na casa do ciclano, na casa do beltrano. E ali, em Atos 2, 42, só para ficar claro, está descrito ali, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja de duas asas, a igreja das grandes reuniões, se reuniam no pátio do templo, o lugar do povo. Porque o lugar santo, o lugar santíssimo, aquele era dos sacerdotes, aquele era dos religiosos, mas o pátio era o lugar do povo. Eles se reuniam no lugar do povo, eles se reuniam em grandes reuniões, mas compartilhavam de casa em casa. Nossa grande força como grandes grupos, um corpo forte, grande, unido, que tem força para avançar, mas um corpo pequeno também, que pode se preocupar com cada um, que pode saber da vida de cada um, que pode se entregar por cada um. Célula não é modelo, célula não é uma estratégia nova que surgiu na década de 60, 70 do século passado. Não, célula é vida da igreja, que se reúne de casa em casa. O que Jesus mais fez foi frequentar a casa. Ele ia no templo, ele ia, pregava nas sinagogas, mas ele entrava nas casas e se reunia.
Aí ele fazia. Então, encerrando aqui, eu creio mesmo que o Senhor quer restaurar a força da igreja. O Senhor quer levantar a igreja novamente como uma força poderosa sobre toda a terra. Que se levanta em guerra, que se levanta em coragem, porque entendeu que o seu olho foi restaurado, que entendeu que está pronta para a guerra, que não precisa se acovardar e, mas como? É como Davi que foi para diante de Golias: você vem contra mim, com armas, espada, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Então, com uma pedrinha, vai embora, uma pedrinha. Eu creio mesmo que o Senhor quer nos levantar. Eu creio mesmo que o Senhor tem algo grande a fazer nessa igreja. A Power não é uma igreja qualquer. Não nasceu para ser uma igreja qualquer. Não nasceu para ser uma igreja legal, gostosa, tão somente. Não nasceu para ser uma igreja em que eu sou amigo do pastor, da pastora. Não só isso. Mas nasceu para ser uma igreja relevante em toda a cidade, em que cada um que está aqui dentro se reconhece como um discípulo apto a fazer discípulos, porque o nosso Senhor veio sobre essa terra e fez discípulos. É isso que ele fez. Ele fez milagres, maravilhas e tudo, mas ele fez discípulos. Ele proclamou o amor, se entregou, sim, mas ele fez discípulos. E entregou essa tarefa para os seus discípulos, e esses discípulos fizeram discípulos, que fizeram discípulos e discípulos, e eis que estamos aqui. A igreja não cresceu porque tinha televisão, a igreja não cresceu porque tinha internet, WhatsApp, aplicativo, Facebook, Instagram, nada. A igreja cresceu porque ela fez discípulos. Pessoas se dedicaram a pessoas. O método de Deus somos nós. Ele escolheu. Ele me escolheu e Ele te escolheu para irmos e fazermos discípulos.